Boa noite, povo de Deus. Graça e paz da parte de Jesus, amém? Glória a Deus. Quem quer ouvir uma palavra de bênção, de poder aí, para ser realmente impactante para as nossas vidas? Quando eu fui preparar essa mensagem, o Senhor tocou muito forte no meu coração. É uma mensagem para mim muito poderosa e eu quero que você tome posse dela em nome de Jesus, amém? Nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 4, os versículos 9 e 10. Nós vamos falar de um personagem aqui que talvez um dos menos citados em toda a Bíblia, só tem 2 versículos que falam dele. Mas são 2 versículos poderosos e nós vamos entender o que o Senhor fez na vida dele, o que Ele pode fazer nas nossas vidas também, a partir do momento que entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. O milagre de Jabes, e ele clamou pela prosperidade de Deus. Quem quer ser próspero aí? Levanta a mão bem forte. Todos nós queremos a prosperidade de Deus, amém? Mas nós vamos entender um pouquinho como o Senhor quer agir nas nossas vidas e através de nós. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do mal, que do mal não seja afligido. E o Senhor lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos na tua presença, crendo, Senhor, que Tu és um Deus ativo em nosso meio e vai tocar nas nossas vidas através dessa palavra, Senhor. Nesse momento, Pai, em nome de Jesus, eu me coloco à Tua disposição, Senhor, como um canal de bênção sobre a Tua igreja. Assim como essa palavra abençoa a minha vida e o meu coração, que ela possa também, Senhor, encontrar morada nestes corações, nestas vidas, e que juntos possamos caminhar, Senhor, em direção à prosperidade da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, mais um pedido te faço, Senhor, que se houver algo aqui, Senhor, impedindo o Teu povo de ser abençoado, se houver, Senhor, algum sentimento, Senhor, impedindo esses corações de serem terra fértil, que seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus, que todos possam, Senhor, receber da Tua presença, da visitação do Teu Espírito, para que sejam abençoados em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, e todos digam amém. Amém, glória a Deus. Queridos, quando nós falamos a respeito de Jabes, como eu disse aqui, não tem muita base bíblica para falar a respeito dele. Só vemos esses 2 versículos que falam sobre Jabes. Mas preste atenção, o milagre, ele recebeu um milagre poderoso, ele fez uma oração poderosa, e a Bíblia diz no final do versículo 10 que ele foi atendido por Deus, ele foi abençoado, ele foi próspero, os seus termos foram ampliados, ele foi livre de todo o mal, e ele recebeu a graça de Deus sobre a sua vida. Mas para que nós possamos entender, queridos, o milagre sucede o processo de relacionamento com Deus, que se resume no tamanho da sua fé e intimidade com Deus. O milagre, ele não começa no momento em que eu estou recebendo a bênção. O milagre, ele sucede essa bênção. O milagre, ele começa no meio do processo onde o meu coração começa a se alinhar com o coração de Deus e a minha fé começa a ser alimentada através do Espírito Santo que habita em mim, através do meu querer, através daquilo que anseia o meu coração na presença do Senhor. Quando a gente às vezes ora buscando um milagre, a gente pensa que só vamos encontrar esse milagre ou as evidências de que Deus está agindo nas nossas vidas no momento em que nós recebemos o milagre. Mas o milagre verdadeiro, ele antecede a essa bênção recebida. Ele vem no momento em que eu começo a dispor o meu coração,
a estar na presença do Senhor. Quando lemos a história de Jabes, logo nós queremos fazer a sua oração. Eu também quero, Senhor, ser abençoado. Eu quero que o Senhor me conceda as mesmas bênçãos que o Senhor concedeu a ele. Não precisa falar de mim, não precisa todas as pessoas saberem quem eu sou, qual é a minha história, assim como não sabemos a dele. Mas eu quero, Senhor, essas bênçãos. Quando nós lemos esse texto, muitos de nós vão dizer assim: olha, quão maravilhoso seria se eu alcançasse tudo aquilo que o meu coração apresenta ao Senhor em oração. Mas, queridos, por mais que o texto não fale, nós podemos crer que não foi simplesmente uma oração. Por mais que a Bíblia não diz, nós somos levados a crer que não foi simplesmente aquele momento de oração. A vida dele não começou naquele momento em que ele apresentou as suas súplicas e as suas orações diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. A Bíblia diz que Deus olha para dentro do coração. A Bíblia vai fazer essa alusão de que Deus consegue entender qual é a nossa essência, qual é o nosso anseio em estar na presença deste Deus, que é onde vamos encontrar os milagres que queremos e precisamos. Por isso que eu digo para vocês que o milagre ele não vai simplesmente acontecer naquele momento em que eu receber o favor em que estou pedindo. Ele começa antes. Ele começa no coração, ele começa na essência. Havia algo especial, queridos, na vida desse homem. Ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos, o mais iluminado, o que teve mais destaque. E com certeza havia nele fé e princípios necessários para alcançar a graça de Deus. Todos nós temos fé. Todos nós sabemos quais são os princípios que nós precisamos, mas o quanto isso está em evidência nas nossas vidas todos os dias, quanto isso está em evidência antes mesmo do nosso querer pelo favor do Senhor. Amém? Dentre tudo que é citado, ele alcançou prosperidade de Deus em sua vida. Quem quer prosperidade de Deus na sua vida? Abundância de Deus em nós. Nosso Deus é um Deus acessível, é um Deus presente, é um Deus que não vem para nós somente no momento de nos abençoar, é um Deus que não vem para nós somente na hora da minha oração, na hora do meu desespero. É um Deus que tem que fazer parte, Ele tem que suceder o processo da bênção, Ele tem que fazer parte do relacionamento, Ele tem que fazer parte da essência, do coração. Mas às vezes nós estamos tão focados no milagre que queremos, estamos tão focados naquilo que queremos alcançar, que talvez não conseguimos analisar quem é esse Deus presente em nós. Quem é esse Deus que está olhando para dentro do meu coração todos os dias? Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês: a verdadeira prosperidade não permite atalhos. Quantas vezes nós vemos oportunidades de acordo com a visão deste mundo, para que nós pudéssemos aí sermos abençoados, prósperos? Quantas vezes a gente vê aquele jeitinho brasileiro de conseguir as coisas, de alcançar um nível superior na minha vida profissional, financeira. Mas a verdadeira prosperidade, a que vai permanecer, a que não vai ser levada por qualquer vento, a que não vai ser levada por qualquer processo, ela não permite atalhos. Quem está entendendo? Presta atenção, em Gênesis, a partir do capítulo 25, nós vemos a história de Jacó. Jacó tentando o que não precisava. A partir do 25, no 27,
Nós vemos Jacó tentando algo que ele não precisava tentar. Sabe por quê? Porque ele tinha promessa. Você tem promessa sobre a sua vida? Mas tentou entrar por atalhos e isso lhe custou caro. Quantas vezes, no meio do anseio de querermos mais, de querermos alcançar coisas grandes, nós entramos talvez por atalhos, ou talvez nós lutamos contra algo que nós não precisávamos lutar, que nós não precisávamos gastar as nossas forças. Se nós conseguíssemos entender que sobre nós, pelo seu futuro sogro, e teve que lutar muito para conseguir as suas bênçãos. Eu não estou dizendo para vocês que as bênçãos elas vão acontecer de uma maneira simples e fácil para nós. Muitas vezes Deus vai nos dar a capacidade de conquistá-las, sim. Mas nós não precisamos lutar uma luta que não é nossa. Uma luta que nós entramos porque nós preferimos entrar pelos atalhos, ao invés de acreditar na promessa, ao invés de buscar a essência, ao invés de acreditar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O que todos nós queremos e passamos a vida toda buscando é prosperidade, é bênçãos, e sempre tentamos. Eu estou dizendo sempre numa visão ampliada desse mundo. E sempre tentamos entrar por atalhos. Mas para que tudo aconteça de forma rápida, né, nós tentamos entrar por esses atalhos. Porque a gente tem uma natureza talvez imediatista. Eu quero as coisas para ontem, eu quero as coisas agora. Eu preciso chegar rápido, eu preciso desse atalho. E acabamos nos esquecendo dos verdadeiros princípios cristãos. Acabamos esquecendo que antes da bênção, vem o Deus da bênção sobre nós. Devemos entender, queridos, que o nosso desejo pelas bênçãos não pode ser maior que o nosso desejo pela presença de Deus e por viver o cristianismo verdadeiro. O nosso desejo pela bênção, ele tem que sim estar no nosso coração, mas não pode ser maior do que o desejo da essência do Senhor sobre nós. Eu não posso atravessar o rio sem passar pela ponte. Eu não posso chegar no meu objetivo sem antes passar pelo processo, sem antes compreender quem é esse Deus, quem sou eu com esse Deus, qual é o poder que está na minha vida através desse Deus, quais são as minhas lutas verdadeiras, ou quais são aquelas que eu criei, os problemas que eu mesmo criei, e agora tenho que passar uma vida inteira tentando resolver. Os milagres, eles acontecem com muito mais frequência que se pode perceber, mas não reconhecer isso, acaba sendo um problema. Os pequenos milagres, aqueles que nos acompanham diariamente, eles acontecem com muito mais frequência do que nós podemos perceber. E quando nós deixamos de perceber, isso se torna um problema. Muitas vezes gera para nós insatisfação, ingratidão e principalmente frieza espiritual. Porém, quando falamos de grandes milagres, assim como o que Jabes provocou no curso natural da vida, eles acontecerão com menos frequência, já que Deus, Ele nos capacita e dá condições de vivermos aquilo que nós precisamos.
antes de nos transformarmos em pessoas egoístas, em pessoas dependentes, em pessoas totalmente carentes de algo, nós temos que nos transformar em pessoas que se enchem de um Deus que é poderoso, de um Deus que nos ensina, que nos orienta, que nos fortalece e que nos dá condições de vivermos aquilo que nós queremos, sonhamos. Mas não podemos entrar por atalhos. Amém? O ponto é que, habitando nós nesta terra que é assolada e dominada, precisaríamos lutar lutas que não seriam nossas, porque deixamos de nos preocupar com a essência para nos preocupar com a bênção. Amém? E por último, prosperidade da glória de Deus e prosperidade de paz. Uma das coisas que eu mais falo nas minhas orientações quando eu faço, tanto na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida ministerial, prosperidade de paz. Outra coisa também que precisamos entender sobre bênçãos e prosperidade, por mais pejorativo que pareça, é que não se resumem apenas a riquezas e posses. Sempre queremos algo além do que já temos, e nem sempre é o que realmente precisamos. Nós queremos, isso é natural dos corações, em meio a esse século 21, ao capitalismo descontrolado, a esse querer, essa busca incessante por posses. Mas eu preciso entender outras coisas além da bênção. Eu preciso, queridos, de Deus todos os dias na minha vida. E a prosperidade da glória de Deus é algo que não pode faltar. Amém? A prosperidade de Deus não pode faltar em mim. Quando lemos o texto de Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus, dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós podemos entender que, se buscarmos verdadeiramente a presença de Deus e vivermos os seus ensinamentos, nada nos faltará, pois seremos prósperos em tudo o que precisamos. Entendam os condicionais. Eu também, queridos, tenho buscado por condições financeiras melhores. Eu tenho lutado por isso, para mim, para minha família. E às vezes eu até exagero quanto a isso. Porém, o que eu mais desejo e tenho buscado para o meu coração é prosperidade de paz. Paz na minha vida, no meu coração, na minha casa, no meu casamento, na minha família. E sei que é o que muitos precisam. Além da prosperidade de bênçãos, é a prosperidade de paz. A bênção de Deus virá por completo na sua vida. Você será próspero em todas as áreas da sua vida. Mova o seu coração em direção a Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quem aqui tem o coração e os pensamentos guardados em Cristo Jesus? Somente as pessoas que têm prosperidade de paz. Amém? Abacuque 2,14, falando sobre a glória de Deus. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quem quer viver a manifestação da glória de Deus na sua vida? Esse é o ponto principal das nossas vidas. Amém? A oração de Jabes, ela vai acontecer em nós também.
Mas o que aconteceu antes da oração dele, os princípios, aquilo que Deus olhou e viu no coração dele, Ele tem que olhar e ver em nós também. Ele tem que ver esse processo também, porque Ele é um Deus misericordioso, amoroso, um Deus que abençoa, isso é um fato. Mas quem somos nós diante deste Deus? Quem é? Qual é a minha essência? O meu querer? E para concluir, queridos, Deus está olhando os nossos corações todos os dias. Pode parecer algo simples, mas se eu fizer aqui uma pergunta, o que Ele tem visto no seu coração todos os dias? Deus tem olhado todos os dias para os nossos corações. E o que Ele tem encontrado lá? O que Ele tem visualizado lá? Qual é a essência que está dentro desse coração aí? É somente um coração egoísta? Ou é um coração que se derrama, que quebranta-se? É um coração que busca, que clama, que está mais preocupado com o Deus da bênção do que com bênção qualquer que possa vir? Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Tire esse anseio, porque Ele é um Deus abençoador. Não se preocupe em correr atrás de bênçãos, porque a Bíblia nos garante que as bênçãos correrão atrás de nós. Não se preocupe, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso. Sim, muitas vezes Deus vai nos dar as estratégias que nós precisamos. Não é ficar de braço cruzado, mas não é colocar toda a nossa essência e o nosso anseio nessa busca. Amém? Preocupe-se apenas com a sua essência e com o seu coração, e Deus fará coisas sobrenaturais na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Receba a prosperidade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aqueles que recebem, que creem, se coloque de pé. Se coloque de pé agora.